Ó, tire esses 5 exercícios de ombro do seu treinamento exatamente agora, lembrando que dia 8 de abril tem promoção da minha consultoria de dieta e de treino. Mais informações aqui nos comentários. Exercício número 5, manguito rotador externo. E na verdade, ele é um exercício que você pode ter no seu treinamento de ombro. O grande lance é que em termos hipertróficos, ele não é relevante. Então, quando eu passo para algum aluno meu da consultoria, eu passo de forma extra, né, entre aspas, porque é um exercício, ele tem que ser considerado. Mas eu quero dizer o seguinte, vou fazer um desenvolvimento, uma elevação lateral, uma elevação frontal, um crucifixo inverso, ataquei todos, né, ataquei o ombro de todas as maneiras possíveis e aí coloco um manguito para ajudar tanto na prevenção de lesão e até mesmo na postura, né? Porque um manguito rotador externo mais forte, né? Essas musculaturas envolvidas nesse movimento, elas ajudam a tracionar o ombro para trás. Então é um exercício que ajuda na parte estética, mas numa parte estética não hipertrófica. Então se você considera ele para hipertrofia, por exemplo, ao invés de eu fazer uma elevação frontal, eu vou fazer um manguito. Não vai ser uma boa troca. Tá? Uma coisa é um exercício de hipertrofia e outra coisa é um exercício mais voltado para a funcionalidade. O nosso exercício número 4 é o desenvolvimento, mas não esse desenvolvimento, o desenvolvimento nuca, que já me dói só de descer com a barra. Por quê? Esse exercício, pessoal, ele trabalha com a rotação muito para trás, porque você tem que descer na nuca. Isso quer dizer que ninguém pode fazer esse exercício? Não, dá para fazer. A questão é, existe um custo-benefício nessa operação? No geral, não, porque o recrutamento que você vai ter do deltoide, trazendo na nuca, é levemente maior, sim, é maior do que você trazer pela frente, só que o risco de lesão para a maioria das pessoas é muito maior. Porque a maioria não vai ter uma grande flexibilidade. Tem gente que naturalmente tem uma boa flexibilidade, ou treina para isso, né? Fazendo exercícios de alongamento e tal. Que a gente sabe que marombeiro quase não faz alongamento. Tanto é que tem vídeos aqui no YouTube de alongamento que eu gravei para vocês que tem menos visualizações. Então já aproveita para se inscrever no canal e clicar no gostei, porque tem de tudo aqui. Mas é fato que os alongamentos são menos acessados, assim, então é um assunto de menos interesse. Então, provavelmente, a maior parte de vocês que está assistindo é um exercício que tem um potencial lesivo alto para você não ganhar quase nada. Ainda mais você, que provavelmente também não é fisiculturista. Então, eu sugiro que você tire o desenvolvimento nuca de qualquer tipo. Seja com barra livre, no Smith, enfim, qualquer tipo de exercício que você trabalhe com esse giro muito para trás. Ó, elevação lateral, por que você deve tirar? Esse é o nosso terceiro exercício. Na verdade, a elevação lateral é o melhor exercício para a cabeça lateral do deltoide. Inclusive, ombro é articulação, deltoide é músculo, essa é a diferença. Então, esse exercício aqui, pessoal, ele é ótimo. Só que, quando você extravasa a amplitude dele, quando você vai passando dessa linha do ombro para cima, na verdade o que está sendo trabalhado aqui não é mais o deltoide. Vamos explicar aqui, ó. Nas minhas costas eu tenho a escápula, certo? E a escápula está ligada no meu ombro e o ombro está fazendo um movimento de elevação lateral, beleza? Estou de costas, escápula, deltoide, elevação lateral, o deltoide está girando. Quando ele bate aqui, não tem mais o que fazer, certo? O deltoide não consegue, o ombro não consegue passar. Só que você quer fazer um movimento e o corpo tem que dar um jeito de fazer um movimento. Então, a escápula começa a girar e trazer o deltoide para cima. Então, ele está parado e a escápula está girando para dentro, trazendo o deltoide para cima. E aí você consegue fazer esse movimento. Então, quando a escápula está puxando, né, o deltoide, na verdade, o que está sendo mais ativado é o músculo trapézio. Então, esse tipo de exercício aqui não é de deltoide anterior, ele seria de trapézio, porque é um encolhimento no final das contas. Só que não é o que a gente quer nesse dia. Então, isso vale para qualquer tipo de elevação lateral. Ó, eu posso fazer uma elevação lateral sentada, beleza? Eu posso fazer uma elevação lateral de pé,
mesma coisa. Eu posso fazer uma elevação lateral, unilateral no banco, é a mesma coisa. Ó, eu vou subir só até a altura do ombro. E se eu logicamente for fazer uma elevação lateral no cabo, na máquina, qualquer uma, eu vou subir até a altura do ombro. Nosso exercício número 2, o desenvolvimento na máquina. É um ótimo exercício, mas existe uma regulagem dele que pode ser errada. Então, se você coloca o banco muito alto, por exemplo, ó, vou subir tudo que dá. Olha só, como é que eu vou fazer isso aqui? Já começa ruim, ó. Aqui de baixo, lógico que está sem carga, né? Então, tudo bem. Ó, não tem amplitude final e a amplitude do começo é extremamente desgastante tirar da inércia. E se eu colocar muito baixo também, dependendo da minha altura, né? Eu vou ter que começar o movimento já aqui de cima. Então, não tem o começo do movimento, que talvez seja o mais importante para o seu objetivo, que é o desenvolvimento do deltoide. Então, você tem que colocar numa altura que seja correta para você. Qual que seria essa altura? Normalmente, uma que você vai tirar como se fosse da barra. A barra você vai fazer, a barra como com o desenvolvimento. Você vai trazer aqui mais ou menos na altura do queixo e vai explodir para cima, beleza? Então, aqui na máquina, se você tirar mais ou menos, ó, da altura do queixo, tá bom, tá certo. Então aqui tá um bom ajuste para mim. E no final do movimento não pode dar, né, limitador. Então aqui tá correto. Leandro, eu sou uma pessoa alta e aí para mim é difícil. Eu tenho 2 metros de altura, 2,10 metros. E pois então não faça na máquina, né? Use a barra, use o Smith. As máquinas foram pensadas ergonomicamente para pessoas de estatura média. Então, do mesmo jeito que uma pessoa de 1,50 m pode ter problema, uma pessoa de 2,10 m também pode ter problema. O nosso número 1 é a remada alta. Muitas pessoas acreditam que a remada alta ela é um exercício de deltoide. E, na verdade, se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai ver que ela é de trapézio, certo? Claro que ela ativa o deltoide lateral também, ela ativa bíceps, ela ativa antebraço, pega um monte de músculos. Só que dizer que a remada alta é prioritariamente um exercício de deltoide, não. Muitas pessoas que vão fazer ombro e trapézio no mesmo dia, vão colocar remada alta, maravilha. Agora, se você treina só ombro, tire a remada alta do seu treinamento de ombro e deixe no treinamento de trapézio. E quando você for fazer a execução, você pode usar uma barra W, isso pode ser qualquer remada alta. Faça a pegada mais fechada, ó. Polegar com polegar, e aí você executa a remada alta. Se você abrir demais, você está trabalhando mais deltoide lateral do que trapézio. Então troca-se o objetivo da remada alta, que não é errado. Vamos supor que você vai fazer, pô, Leandro, eu vou fazer aqui ombro e vou fazer trapézio no mesmo dia. Mas eu tenho uma genética muito boa de trapézio. Então eu posso fazer uma remada alta mais aberta para trabalhar um pouquinho do trapézio que eu preciso, beleza. Mas eu quero, né, focar um pouco mais na cabecinha lateral, beleza. Então você faz a pegada mais aberta. Mas originalmente, polegar com polegar e você executa. Por fim, a indicação de um vídeo muito importante para a sua saúde e os seus resultados também. Posso tomar Durateston para sempre, eterno? Você pode, né? Agora, quais cuidados eu tenho que ter com isso? Qual tipo de efeito colateral é esperado? Dosagens, tudo nesse vídeo aqui.